amigos, a cena que o mundo acaba de testemunhar em Manágua não é uma celebração política. O que você está vendo é um velório democrático transmitido em alta definição. Preste atenção nesta imagem. O aniversário de 47 anos da Revolução Sandinista rasgou qualquer máscara republicana que ainda restava na América Central. A estética do evento é aterrorizante. Uma praça tomada por uma multidão milimetricamente coreografada, adornada com bandeiras rubro-negras, formando a moldura perfeita para o culto a um líder supremo. É o exato espelhamento visual das grandes assembleias do Partido Comunista Chinês. É a semiótica da Coreia do Norte transplantada para o nosso continente. No epicentro desse delírio coletivo, o ditador Daniel Ortega, aos 80 anos de idade, segurou o microfone e sepultou a última ilusão de liberdade do povo nicaragüense. Ele decretou perante uma claque anestesiada o fim definitivo das eleições. O direito fundamental do voto foi sumariamente abolido e a justificativa usada para esse estrangulamento cívico expõe o cinismo absoluto de quem detém o monopólio da força. Ortega teve a frieza de afirmar que a oposição é formada por golpistas e traidores na prática e que as eleições servem apenas para tomar o governo e capturar o poder. Olha o nível da distorção psicológica. Ele acusou os opositores de quererem ganhar as eleições para lucrar com as escolas. Uma frase que agride a lógica elementar, mas que funciona com precisão letal dentro do manual autoritário. A ditadura acusa a oposição dos exatos crimes que ela própria comete. Eles surpreendem a vontade popular, alegando proteger o povo. A abolição da urna não é um ato de segurança nacional. É a consumação do que nós chamamos de o espelho de sangue. Uma tática onde o regime reflete os seus próprios vícios na imagem do inimigo para justificar a aniquilação total de qualquer dissidência. E o que gela o sangue é perceber que essa mesma narrativa já cruzou as fronteiras e desembarcou no nosso país. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Nós vamos colocar agora a declaração do ditador, que olhando aí na imagem, tá mais para lá do que para cá, mas os canalhas também envelhecem, não é mesmo? Olha só o que ele disse ao declarar que as eleições acabaram na Nicarágua. Coloca para nós aí, produção. Já quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes. Pode voltar para cá, produção. Les pongan. Pode voltar para nós aí. Bloque a los golpistas, a los... Ah, voltou? Olha aí. Comandante, então tivemos aí essa declaração do ditador. Já era um ditador, né? Falar que ele deu um golpe chega a ser até uma... Como que nós poderíamos usar a palavra, né? Mas seria mais do mesmo, né? Dizer que ele deu um golpe, mas ele acabou de fazer exatamente essa declaração, né? Que não haverão mais eleições na Nicarágua. Comandante Batistella, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite, Shimon, boa noite à sua audiência e obrigado pela oportunidade. A contribuição que eu tenho nesse assunto é dizer que é um momento lamentável para o sistema democrático, para o sistema político como um todo, um exemplo como esse, em que sepulta, né, o que é de mais desejado dentro de um país, que é a possibilidade das pessoas votarem.
né? Então, desde a Grécia Antiga, pelo menos, aquilo que a gente espera ter a chance de escolher os seus representantes legais num sistema de um país que tem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, lamentável essa situação e muito próximo daquilo que a gente hoje vê, né, o uso, vamos dizer assim, da fala como um método de propaganda, uma verdadeira guerra cognitiva, alterando a capacidade de percepção das pessoas ao aplaudirem um gesto como esse que solapa a democracia no país de Daniel Ortega. Dele e da esposa, né? Rosário Murielo, né? Que é a co-presidente do país. Ô, comandante, já tem uma pergunta aqui para ti, né? No chat. Ó, pessoal, se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Estamos aqui com o comandante Batistella comentando esse último acontecimento aí da Nicarágua. A pergunta, e eu já convido vocês a fazerem um superchat. Nós colocamos uma meta aqui de 5 superchats de R$2 para quê? Para a gente entregar a nossa live para mais pessoas. Então, vocês vão correndo agora para o superchat, vão ajudar a gente a bater essa meta e aí nós vamos ser entregues, tá bom? É um jogo que a plataforma faz, mas se vocês ajudarem a patrocinar essa live, milhares de pessoas vão poder ver. Já vou alterar aqui. Comandante, fizeram uma pergunta. Você acha que ele fez essa declaração, não tem mais eleição, decretou que é um ditador mesmo e acabou, porque ele está com medo ou justamente o contrário, porque ele não tem medo de nada? Porque nós estamos vendo o cerco, né, que o Trump está fazendo. O Maduro foi preso, foi arrancado de dentro da Nicarágua. Qual que é a sua leitura, comandante? Boa pergunta. Eu acho que não tem uma resposta muito fácil, não, de dizer se ele está fazendo isso porque se considera com força suficiente para sustentar uma decisão dessa ou se é na base do desespero. Sinceramente, num primeiro momento, uma análise rápida, eu diria que é mais no desespero. Até porque, se nós olharmos a geografia, né, se nós estamos aqui a tratar de questões geopolíticas, se nós olharmos a geografia, a gente vai concluir rapidamente, dependendo aí da sequência do horário que você tiver, ô Shimon, mas El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá e Guatemala cercam a Nicarágua. E eu diria, com algum grau de, vamos dizer assim, confidência, que nesse momento a Nicarágua está isolada. Não tem apoio de nenhum país vizinho, nenhum país ali que faz fronteira. Se a gente for citar os nomes dos presidentes, dá para a gente continuar, não vou tomar muito tempo, mas a gente pode afirmar que a Nicarágua está isolada. Então, não conta com apoio. Isso eu estou falando dos países na América Central. Ali pertinho. Guatemala, que faz fronteira com Honduras e El Salvador, que estão aí, Honduras do lado, né? E mais abaixo, Costa Rica, que inclusive é onde tem a sede da OEA. Então, eu diria que esses países lindeiros que eu acabei de citar aqui não apoiam. Foi essa reação que eu vi fazendo uma pesquisa aí nas fontes abertas, no noticiário internacional. Eu não estou me referindo aos Estados Unidos, tá? Estou me referindo aos países que estão ali cercando, como é o nosso caso, Paraguai, Uruguai, Bolívia, que são nossos países vizinhos, nós fazemos fronteiras, então determinadas questões que acontecem na Bolívia repercutem para o Brasil e vice-versa. E eu, pelo que eu pude perceber, o senhor Daniel Ortega não teve apoio algum dos seus países vizinhos. Verdade. E tem o cerco das Américas, tem a aliança, né? O escudo das Américas formado aí pelos Estados Unidos e o Marco Rubio reagiu, pessoal, tá? Então, nós já vamos analisar a fala de Marco Rubio, que foi instantânea. Ontem o ditador de 80 anos fez a declaração e Marco Rubio, que está do outro lado do mundo, na Ásia, reagiu. Tá? E nós já vamos falar sobre o que
Marco Rubio disse. Então vai dando like, vai se inscrevendo no canal e vai fazendo superchat para nossa live ser entregue aí para o dobro de pessoas, né? A Fátima falou, Flávio Bolsonaro presidente, será, Fátima? Será que ele consegue? O Lula tá dizendo também a mesma coisa que o nicaragüense aí, ó. O Lula já não tá rasgando mais nada, hein? Agora é o seguinte, pessoal, a raiz dessa tirania não nasceu ontem. A conexão entre a tragédia nicaragüense e a instabilidade brasileira foi forjada no auge da Guerra Fria. O ano era 79. Enquanto os radares globais monitoravam a cortina de ferro soviética, a verdadeira infiltração ideológica baseada na escola de Frankfurt já contaminava as bases sul-americanas. Na cidade de São Paulo, sob o forte patrocínio e a blindagem de figuras como Dom Evaristo Arnes, a elite intelectual e sindical brasileira não apenas celebrou a ascensão sandinista, eles usaram a Nicarágua como laboratório. Lideranças sindicais da época, incluindo o homem que hoje ocupa a presidência do Brasil, o Lula, viajaram para entender a autonomia da tomada de poder. Eles foram a anatomia da tomada de poder. Eles foram aprender como paralisar as engrenagens de uma nação de dentro para fora. E isso é muito grave. O silêncio e a cumplicidade de Brasília diante do fim das eleições na Nicarágua não são meros erros diplomáticos. É o pagamento de uma dívida histórica de 47 anos. Porque tem muita gente cobrando. E o Lula não vai condenar o golpe, não vai condenar o ditador. Ortega não é um aliado acidental. Ele é o arquiteto da engenharia de poder que o Foro de São Paulo tenta consolidar no Brasil. O atual presidente brasileiro é um subproduto direto daquela escola de Daniel Ortega. A prova cabal dessa devoção ocorreu recentemente. Em entrevistas à imprensa europeia no auge de 21 e 22, o líder brasileiro, o presidente Lula, teve a audácia de defender a perpetuação de Ortega no poder, comparando o ditador sanguinário aos anos de mandato da ex-chanceler alemã Angela Merkel, uma ofensa à inteligência humana. Merkel jamais prendeu oponentes políticos, Merkel jamais fechou jornais, mas na mente moldada pelo sandinismo, a tirania é perdoada quando veste a cor certa. É a aplicação pura e cínica da democracia relativa. E realmente, o Lula não vai condenar o Ortega, como o Lula não condenou o Maduro nas últimas eleições, onde inclusive foi comprovada a fraude, comandante. Bom, essa é uma questão que está tendo desdobramentos por conta das revelações feitas por Donald Trump com base em documentos desclassificados da CIA e que levam ao entendimento Tudo coincidência, que né? podem ter ocorrido. Tem que provar, mas os documentos apontam aí as possíveis adulterações dos resultados em sistemas eletrônicos de apuração de votos.